Boa tarde, pessoal, tudo bem? Boa Como tarde. todos vão? Boa tarde. Hoje estamos com a presença aqui muito legal, muito importante, a Nutri dos artistas. Além disso, vou contar um pouquinho da história da Ju, né? Ju, obrigado por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço. É muito gratificante estar aqui com a gente. A Ju, ela é nutricionista, a nutricionista das estrelas, depois vocês sigam ela lá no Instagram. Verdade, e a das Ju boas. é a founder do Seu Lugar. Então ela vai trazer um pouquinho da experiência dela como nutricionista, ela tem a empresa dela também de nutrição. E além de ser minha irmã, é também minha sócia, né? Ela é fundadora, ela que trouxe o Seu Lugar hoje, era um outro nome. Então ela vai trazer essa experiência um pouquinho conosco, né? Então hoje aqui, o host que vos fala está aqui juntamente com a Tati, né, Tati? Isso. E vamos entrevistar a Ju. Mais que especial esse podcast hoje pra gente. Exatamente, isso aí. Segurar as lágrimas. Senão você chora daí, eu choro daqui. não Já dá. tô com vontade. E Ju, então vamos começar? Vamos. Então vamos embora. Conta pra gente aí, que eu sei, né, José sabe, mas pra galera que não sabe, um pouquinho da sua história, da sua trajetória. Compartilha aí com o povo aí. Tá, vamos lá. Há uns 15, 16 anos mais ou menos atrás, eu comecei nessa empreitada de atividade física, comer melhor, né? Porque eu trabalhava muitas horas numa padaria, sempre trabalhei em padaria, né? Desde que eu me entendo por gente. Desde que eu lembro de criança, realmente. né? E aí, ali demandava de muitas horas de trabalho. E na época eu já tinha filho, né? Já tinha a Ana Júlia e o Júnior. E aquilo foi me desgastando muito. E, assim, foi um mundo, né? Da atividade física, assim, primeiro que veio me resgatar para querer crescer, né? Porque eu me identifiquei com aquilo de cara. Porque eu tinha passado num vestibular de matemática, depois passei para pedagogia na Federal, até cursei alguns períodos, mas eu não consegui me identificar com aquela profissão, né? E aí, como eu tinha que trabalhar muitas horas, às vezes eu pegava, tipo assim, 5h30, parava 10 horas da noite todo santo dia. Sério? Todo dia. Caraca. De domingo a domingo, sem folga. E eu lembro que a Ana Júlia, nessa época, era bem pequenininha, né? E a Ana Júlia sempre foi muito responsável, né? Mas ela me cobrava que me queria em casa, Igual aquela coisa. Idêntica. Ela é. Minha filha não parecia. Se ela fosse minha filha, não parecia tanto. Não parecia. Ela é em tudo. Ela é idêntica ao Josué, gente. É real, idêntica. Eu acho até que a fisionomia dela parece também com a do Josué, que ela é morena, né? Os cabelos pretos também. E meu braço direito em tudo, Ela né? é muito responsável. Bonita contigo. Porque também eu acho que ela pegou essa característica de me ver trabalhando muito, ela absorveu 100% disso. Isso é bom. De querer trabalhar. O exemplo dela sempre foi esse, né? E aí, moral da história. Continuei trabalhando em padaria e tal. E um dia, aí já prolonga um pouco da história, conheci Wagner, aquela coisa toda, né? E muito da minha formação até hoje, é claro que eu agarrei toda oportunidade que eu tinha, eu sempre fui atrás de tudo, nunca esperei nada cair no colo. Só que assim, eu estava tão exausta de trabalhar naquele esquema de tantas horas por dia, ganhar muito bem, mas eu não tinha qualidade de vida nenhuma, né? E aí, quando eu conheci o Wagner, eu falei com ele, né? Falei, meu sonho é fazer nutrição. Só que eu nunca pude, porque eu trabalhava ou estudava, que eu era o homem, a mulher da minha casa, sustentava minha filha, né? Tinha ajuda do pai, mas é outra história. E aí, eu fiquei com aquilo na cabeça e falei, um dia vai, né? Eu acho que tudo que tem para ser, acontece uma hora. E aí, eu casei com o Wagner, né? E um dia, assim, meu patrão me ensinou muita coisa e, além de coisas boas, ele me ensinou o que eu também não queria ser, né? Sim. E aí, moral da história, vim embora para Três Rios, num belo dia ele resolveu dar um grito comigo no meio de todo mundo, porque era assim, eu trabalhava muitas horas, né? Ganhava muito bem. E nesse ambiente de padaria era muito pesado. E as pessoas queriam o quê? Meu salário, né? Exato. Pode falar. Pode. Elas queriam meu salário. Elas não queriam o trabalho. E aí ficava naquela bobeira de gente infantil, né? Infantilizada, que queria cargo, salário, não sei o quê. E eu tava pouco me lixando. Porque, assim, em tudo que eu botei a mão pra fazer, eu falava assim, ó, se eu estiver limpando o chão, eu quero ser a melhor.
Se eu tiver num caixa, eu quero ser a melhor. Se eu tiver nisso, eu quero ser a melhor. E em tudo assim, eu fui levando isso pra vida em todas as coisas que eu fui fazendo. E aí, depois que eu vim pra cá, eu virei manicure, né? Fiquei desempregada durante um tempo, virei manicure. E aí, eu lembro que quando eu cheguei na cidade, eu saí de lá e tal, vim, Wagner me apoiou, falou, vai embora. E veio comigo. E quando eu cheguei aqui, tipo assim, a cidade pequena, além do salário ser muito ruim, você, se não tiver ou alguém que indica você, ou alguém que indica, ou você não tiver, sei lá, um parente, alguma coisa no meio. Se você não tiver ali na bolha, né? Isso, você não consegue nada Exatamente. melhor. Porque cidade pequena, né, gira em torno de poucas pessoas. Então, você tem que pensar um pouco fora da caixinha, né, para conseguir alguma coisa. E aí, onde é que eu parei? Que você veio para Três Ilhas, Isso. o Wagner veio. Aí chegamos Você aqui. teve que se reinventar aqui. Isso. O Wagner sempre muito trabalhador. Ele é mesmo. Agora eu tenho que ter cautela até para não chorar, não borrar a maquiagem. E o homem é isso. Pega o lencinho pra você. Eu falo de muito de trabalho, que a gente estava até falando esses dias, eu gosto também, sou viciado a trabalho, e uma das poucas pessoas que eu conheço que é tão viciado em trabalho assim É o Wagner. Porque ele veste a camisa do local que ele tá trabalhando. Sim, Cara, mexe, isso... Tem Nossa. cabeça de dono. Isso aí. Difícil. Aqui a Ele gente fala veste a camisa. intraempreendedor, é ele. Ele é um cara que onde ele vai também, ele se destaca, ele cresce por conta desse jeito ele dele se ser. doa, né? E muito do que eu aprendi foi também com ele, por conta dessa responsabilidade dele, sabe? Aí, moral da história. Quando a gente chegou aqui, o Wagner, né, todo responsável, a gente saiu de um salário na época, vamos colocar aí, 10, 12 anos atrás, quase 10 mil reais os dois. Nossa. Há 10 anos atrás, você imagina. Hoje já 8 é um anos salário atrás. bom, você imagina há um tempo atrás. Pra nada, porque eu não tinha fundo de garantia nem seguro, que eu já tinha feito acordo na época. Ele teve pouco tempo, então assim, a responsabilidade dele deixou ele louco. E ele falou, a gente tem que fazer alguma coisa. E aí nessa época, eu falei pra ele assim, ó, o que você faz? Você pega e vão fazer... O que a gente sabe fazer? Já pensando com cabeça de empreendedor. O que a gente sempre soube fazer? Falar nisso, né? Muito do crescimento lá da padaria... olha só como é que a mente de empreendedorismo vem lá de trás. Quando eu comecei a trabalhar nessa padaria, essa padaria estava com 150 mil negativo. Porque tinha muita gente metendo a mão no caixa, né? Então, o dinheiro que entrava de lucro era diluído em coisas erradas. E também... O dono não tinha controle? Não, porque ele não ficava lá direto. Então, ele delargava, vamos botar Isso assim. aí, delegava tudo lá e, tipo assim, o que entrasse estava bom. Entendeu? E aí, quando ele chegou para tentar gerir o negócio e ver como é que tava, né, na real, ele viu o caos que tava. E aí, na época, a gente tinha muita mão de obra, muita gente ganhando muito bem e sem fazer nada. Excesso de mão de obra, excesso de gente. Isso aí. E com salário super alto. E aí, tipo assim, eu do interior, na época a mãe também do interior. E lá no Rio de Janeiro, a mão de obra é muito escassa. A mão de obra boa é muito escassa. Mas eu te digo que não só no Rio de Janeiro. Nas rodas de conversa que eu tenho com as pessoas, né, com os empresários, né, até pela minha profissão, a gente está sempre conversando. A maior dor, a gente fala que vai ser a doença do século assim, para o empreendedorismo, é a mão de obra, porque a mão de obra boa está muito difícil. Então, você imagina quanto tempo. Isso 10 anos atrás você está falando. Hoje está pior, com essa nova geração. É o mesmo problema hoje, exatamente. E aí, nessa época, o que aconteceu? Aí a gente veio, né? Lá na época, o cara tava quebrado, assim, praticamente. Não tinha quebrado porque ele investiu muito dinheiro do bolso dele. E aí, ele não gostava de mim de jeito nenhum. Eu lembro que ele me odiava. Mas eu lembro que teve um dia que um funcionário faltou e eu precisei dobrar. Aí ele olhou assim, meio que de lado, e falou, você dobra? Eu falei, agora. E dali a gente pegou amizade, ele começou a me pagar cada vez melhor, porque eu me empenhava muito em ser muito boa. E o que acontece? Eu lembro que de 150 mil a gente conseguiu assim, um faturamento mensal na época, a gente colocou ela no positivo e, tipo assim, quase que dobramos o faturamento dessa padaria com uma equipe, ralando muito. E aí eu virei gerente dessa padaria depois, eu era uma carrasca. Mas essa equipe que recebia mais e não fazia nada, você trocou, né? Obviamente. Então, ele tinha muita dificuldade de desapego das pessoas e apego. Por exemplo, quando ele se apegava, confiava... Ele não queria... Ele te pagava o mundo, mas tipo assim,
arrancava a tua alma. Entendi. Eu era que tinha um salário mais alto na época, mas eu ralava muito, muito. E ele era explosivo, igual eu falei lá no início. Ele era explosivo e ele chegava num dia, porque era assim, eu até imagino o que ele sentia, porque a pressão das pessoas quererem o meu salário, na cabeça dele, todo mundo queria folgar. E eu, tipo assim, não quero. Chegava dia de carnaval, ele, Ju, quanto você quer pra vir aqui só fechar a padaria pra mim? Aí ele me dava R$1.500. Muitas das vezes eu apertada, às vezes ele me pagava a prestação do carro, dava presente, livro da Ana Júlia. E assim, tanto ele como a mulher, eles começaram a me tratar como se fosse da família, sabe? Família. Mesmo querendo que eu trabalhe, minha mão de obra falou, Ju, enquanto você tiver vida, eu nunca vou te mandar embora. Um dia que você resolver sair, ele até faleceu há um tempo atrás, assim, eu não tive a oportunidade de ver ele de novo, mas eu aprendi muito com ele também, né? Porque ele me ensinou a lidar com pessoas mau caráter, que eu era muito inocente. Eu saí de Três Rios para ir morar lá muito inocente. Então, quando eu vi, né, a realidade do mundo de negócio por trás, que era assim, que tinha que fazer assado, você fica assustada. Você vê um outro mundo. Lá é tudo macro, não é igual aqui. Exatamente. Né? E aí, a trajetória lá foi boa, mas um dia eu já estava muito cansada de trabalho, não era nem dele, era das pessoas, né? Sim. E aí eu resolvi vir. Aí chegamos aqui, né? Vamos acelerar a história que eu já contei. O Wagner falou, não vou ficar em casa. Aí o Wagner saiu, né? A mãe, na época, fez os docinhos que a gente fez lá na padaria. Ela botou uma bandeja de doce, assim, para ele vender na rua. E ele saiu para vender os doces na rua. E aí, Três Rios... Foi. Três Rios é uma cidade que a gente não tem que culpar as pessoas, né? Eu acho que o ambiente te molda muito para muitas coisas. Sim. E as pessoas, quando você saiu aqui, você é julgado pelo que você finge ter, não pelo que você tem, certo? Verdade. Em todo lugar, eu acho que as pessoas estão muito preocupadas naquilo. Em mostrar a o que internet, não é. é mais hoje com esse mundo de internet. Mas o que ela tá falando? Porque aqui tem isso mais forte, porque é uma cidade pequena do É. interior. Sim, todo mundo se conhece. Né? Mas Então, agora, essa- quando você vai em São Paulo, cara, ninguém quer saber como você tá vestido. Lá é mais frio, né? Exato. Lá é exato. mais frio. Mas, enfim, aí ele teve, assim, muita gente que apoiou, que comprava, tratava ele bem. Mas a maioria tinha aquele olhar de desprezo, né? E a gente tem que deixar até um recado. Quando a gente vê uma pessoa começando, vendendo um docinho na rua, uma rosa, pra gente apoiar esse cara. Exatamente. Apoiar, porque a gente não sabe qual A o momento história. que ele tá passando, qual a dor que ele tá naquele momento. Então, assim, a gente tava num momento de transição. A gente sabia, a gente sempre teve tudo planejado, desde que a gente se conheceu. Tipo assim, em um ano vamos fazer isso, em 2 vamos fazer isso, em 3, quando a Ana Júlia fizer 18 anos, ela vai entrar, fazer carteira, com 19 ela vai fazer faculdade, e até hoje a gente não saiu uma vírgula dessa régua. A importância do a gente fala a importância do planejamento. Tanto, ou seja, familiar, quanto um planejamento empresarial. Porque a gente sempre gosta de fazer, né, gestão, determinado mês, vamos fazer o planejamento para esse ano. É quanto importante. eu quero crescer, quanto que eu quero de faturamento. E assim, ir acompanhando esse planejamento para ver se está alcançando. Porque aí a gente tem ferramentas para determinar, para chegar naquele número que a gente quer. Isso, e muito legal. E se der errado alguma coisa na rota, você dá consegue. tempo de trocar. Exatamente. E isso é importante. Que a gente planeja, mas se não controla, não vê como ele está andando, não adianta. Não anda. Exatamente. E o conhecimento, assim, de conhecer Wagner até a trajetória de começar a faculdade, ele foi, assim, fundamental na minha vida, né? Eu falo muito sobre casamento. O casamento, ele tem que estar unido em todas as pontas, né? No financeiro, no espiritual, na amizade, no carinho. É claro que tem briga, e isso aí é normal, mas tem que estar tudo alinhado. E aí a gente sempre fez assim, eu ganhava 10 mil, eu ligava a 5, a gente tem 15, né? Exato. E aí a gente ia distribuindo, o que sobrava guardava, às vezes não dava para guardar, era normal. E o que acontece até a chegada na faculdade? O Wagner, né, foi vender os doces, depois ele conseguiu um emprego. E quando ele entrou lá, até onde ele está hoje, na GGP Industrial, o que aconteceu? Ele ficou tipo... ele entrou como forneiro, ficou lá 1 ou 2 noites e eles viram muito potencial, porque o currículo dele ele era novo, né? Ele é novo. O currículo dele era muito extenso. Ele sempre estudou, fez curso, essa coisa toda. E aí chamaram ele para trabalhar no escritório. Aí ele, né? Ele foi embora.
E assim, ele já está na segunda faculdade dele, né? Isso tudo com planejamento. Só que antes disso, a gente estava morando com a mãe, e aí ele teve a oportunidade de a gente ir morar lá na GGP, que era bem longe de Três Rios. E o que acontece? Eu estava grávida, já tinha tido a Vivi, né? Já tinha. Aí a gente foi morar lá, né? Moramos lá durante 4 anos planejados. A gente falou, a gente vai morar aqui 4 anos pra gente conseguir dar um tapa na nossa casa e aí a gente vai para Três Rios. Só que eu sempre trabalhei. E aí, quando eu me deparei naquela situação de dona de casa, eu fiquei louca. Porque, assim, lá é roça, não tem nada, né? E aquele sonho sempre da nutrição batendo na cabeça. E foi o tempo que eu acho que mais estudei na minha vida. Não consegui fazer faculdade, assim, no primeiro ano. Não, vamos colocar os 6 primeiros meses que a gente morou lá. E aí, comecei a estudar. Estudar. Já estudava sobre o assunto. E aí... Então, vamos lá. Você, antes de entrar para nutrição, você já estudava, já vivenciava aquele mundo ali. O assunto. Saúde, educação física e tudo mais. Até porque antes de você ganhar a Vitória, você era toda... eu era bem regrada. Exatamente. E aí, o Wagner falou assim, acho que está na hora de você começar a fazer a sua faculdade. Por quê? Você sempre quis fazer nutrição ou não? Sempre foi a nutrição que eu quero, é isso sempre, que eu quero. Só que sempre foi uma faculdade cara. Sim. Né? E quando a gente foi morar lá, eu tive bastante tempo ocioso, ele falou assim, acho que tá na hora de você começar a estudar. Só que eu estava desempregada, ele não ganhava tão bem nessa época também. E eu falei, cara, o que a gente vai fazer? Aí um belo dia, né, eu fiquei sabendo que tinha um curso de nutrição em Petrópolis. E eu falei, vou fazer. É agora. Vou fazer. E, tipo assim, não tinha dinheiro sobrando para fazer na época. Eu falei, vou fazer, não quero nem saber. Fui procurar saber. E aí, me matriculei. Eu lembro que na época eu tava com o dinheiro bem contado, apertado. Falei, que se lasque, eu vou entrar nessa jossa agora. E aí, o Wagner falou assim, se tu entrar, tu não vai parar nem que alguém morra. Você vai até o final. Porque ele sempre falou assim, eu tenho tempo para queimar. Você não tem tanto tempo mais para queimar. Se a gente for seguir as coisas assim, cronologicamente, né? Exato. Claro. E aí eu entrei, começamos a passar perrengue para pagar, muito perrengue. E assim, tinha dia que eu queria ir de ônibus e não tinha como. Aí eu falei, vou dar um jeito nessa jossa também. Aí fui lá, vi um carro para comprar, aquela luzinha vermelha. Uhum. No mesmo dia aprovou. Aí, Wagner, responsável, tu imagina. Cheguei em casa, falei, comprei um carro para ir pra faculdade a partir de hoje. Aí ele, meu Deus, você é doida. Eu falei, não, a gente vai fazer acontecer. E assim, eu sempre fui muito ousada. Ele é meu freio e eu sou ousada, né? Mas ele embarca em tudo que eu falar. O que você acha disso aqui? Será que dá? Quando ele dá, compra. dá. Quando não dá, ele não vai. E aí, dessa vez, eu não contei. Aí eu peguei, no outro dia, tipo assim, cheguei em casa, amanhã tenho carro pra ir pra faculdade. Falei, agora eu vou arrumar 4 cabeças pra ir comigo pra faculdade e dividir a despesa. Isso, a faculdade era em Petrópolis. Aí comecei a estudar. E aí começamos a ficar apertado, né? Porque além da faculdade tinha o carro pra pagar. A despesa. Aí eu falei, tem que ganhar dinheiro pra poder custear minha ida e custear meu curso. Aí, um belo dia, eu olhando a faculdade, a demanda, o pessoal tinha que sair de dentro da faculdade para poder comer do lado de fora. A visão já da empreendedora. Uhum. Sempre fui empreendedora. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Vou pegar e vou bem começar a vender sanduíche nisso daqui. Aí um dia eu fiz de sacanagem, levei para dentro de sala, eu meio tímida assim, mas eu falei, vou oferecer. Falei, gente, trouxe sanduíche natural e tal, mano, né? Quem quiser comprar, me pagar semana que vem, não tem problema. Aí vendi tudo no primeiro dia. Aí no outro dia... vendi tudo também. No terceiro dia, não sei quem descobriu, sempre tem um filho da puta pra contar a outra versão da história. Contaram que tinha uma cantina dentro da faculdade. Sim, não pode vender dentro da faculdade. Não podia vender nada. Só que, cara, eu sempre... o sangue no olho da nutrição era tão grande. Eu tinha uma professora que gostava muito de mim. Ela virou e falou assim, Ju, que se foda, traz essa porra amoitada e começa a vender seu sanduíche. Falei, cara, isso tá pagando minha faculdade. Sempre tem pessoas para ajudar a gente. Para ajudar, verdade. No Deus põe certinho pessoas no meio do processo. E muito querida. E assim foi feito. Enquanto eu estive em Petrópolis, eu fui vendendo sanduíche, fui me virando, fui fazendo as coisas, fui vendendo lá. E assim a gente custeou.
Não só a faculdade, como a prestação do carro também com folga. E só com... Sanduíche natural. A princípio era só o sanduíche, ou você já tinha ele, quando você começou com a venda do sanduíche, pô, eu quero colocar aqui uma quentinha, alguma coisa. Então, ou você, de primeiro, você não tinha esse pensamento ainda? Ainda não tinha. Ainda vem uma parte arrochada da história. Aí, tá. Primeiro período, ok. Aí fiquei sabendo que vinha essa faculdade para 3 Rios. Só que o que acontece? Eu falei, cara, isso não vai dar certo, essa faculdade à distância. Não sei se isso vai prestar. Só que aí quando você vai, que hoje, né, a gente entende que para você ficar bom, o diploma não basta. Não. Não, diploma Né? é uma obrigação quase que às vezes legal. Justamente. É a conformidade. Exato. Para eu ser um advogado, um contador, não preciso médico, já é mais um pouco complexo, mas eu tenho que estudar. Porque a gente sabe quando a gente cai no mundo do negócio, daquela determinada profissão, diferente. é muito diferente. É diferente. A faculdade ajuda sim, é óbvio, a gente não pode... Claro. Te dá autoridade, né, também. Exatamente. Então, ou seja, ali dentro a gente aprende muita coisa. Mas quando cai o escritório, então eu lembro quando eu caí, assim, eu falei, gente, só que eu já tinha vivência de muitos anos de escritório, então, mas aquilo da faculdade, a faculdade me ensina a teoria, a prática é totalmente diferente. 100%. Exatamente. E aí, meu filho, quando chegamos lá, eu falei, Wagner, vai vir um curso para 3 Rios. E aí, o que eu faço? Vem ou fico lá? Né? Aí fiquei naquela dúvida, falei, vou vir para cá. Aí tive que ficar um período parado e vim. E aí aquela coisa de novo, né, de querer, eu cheguei um dia, eu sempre falei isso para ele, Wagner, eu não quero ficar ganhando salário ruim. Não quero. Porque meu último emprego, eu lembro, eu falei, cara, eu não quero mais trabalhar com padaria, não quero, mas não adianta, eu só ficava, não quero, eu tinha que dar o primeiro passo. Exato. Falei, eu vou estudar para eu poder escolher como e com quem eu vou trabalhar. E assim fui feito. Fui lá. Aí, agora a gente entra na seu lugar. Então, a gente, ali você, na faculdade, você iniciou o sanduíche. Isso. Então, ou seja, ali surgiu a ideia de empreender, vamos falar assim, né? A gente, opa, aqui tem negócio. A gente Isso sempre fala aí. assim, né? Então, primeiro que você foi para procurar um sustento para pagar a sua faculdade, mas posteriormente você viu que ali tinha um potencial. Isso. Não é isso? E aí o seu lugar entra já com outro know-howzinho na nutrição. O que eu pensei na época? Eu queria ganhar dinheiro, sendo que eu nunca gostei de cozinhar. Detalhe, cozinho muito bem, mas não gosto. É. E aí eu falei assim, eu acho que isso dá para ganhar dinheiro. Aí fui estudar o mercado. Assim, eu não entendia muito, mas o pouco que eu entendi me deu um suporte. Aí eu falei assim, como eu quero fazer isso aqui dar certo? Aí, quanto tem de crescimento anual, comida saudável? Porque não é um ramo fácil de você entrar. Não, né? é ingrato. Não, grato. Depois da pandemia, isso melhorou. Que as pessoas querem se cuidar mais, começaram a comer melhor e tudo mais. E aí eu falei, cara, tá crescendo 22% ao ano, não sei o quê. O Wagner me ajudou com as contas, assim, meio louca, né? Mas a gente foi. E aí eu comprei. Eu lembro que foi até no cartão do Douglas, que eu não tinha nome limpo na época, não tinha cartão. Comprei o material todo no nome do Douglas. Aí o Douglas falou assim, tia, inicia seu negócio assim, dentro de casa, sozinho, do jeito que der. Aí, entrei na internet, comprei as marmitas de plástico, né, livre de BPA, aquela coisa toda. Só que, assim, o primeiro pensamento foi, eu era estudante de nutrição, eu precisava entender como a população da minha cidade se comportava em relação à alimentação. E aí, tipo assim, fiz 1 milhão de cardápios. Primeiro botei aquele monte de cardápio. Muito extenso. Fiquei até cansada. Fui diminuindo até chegar assim. Eu fazia um cardápio diário, onde eu postava na internet e as pessoas tinham que pedir com antecedência, entre aqueles todos que estavam lá. Isso eu postava às 6 horas da tarde. Aí você não tinha aquela pronta entrega. Não, na época não. Tá. Era comida feita todo dia. Uma encomenda. Eu tenho um cardápio ali, eu escolho tal, e encomendava e você me entregava daqui o quê? Eu comecei, tipo, com mais de 20 cardápios num dia. Nossa. Imagina. Eu tive que ir aprender na raça, né? E aí, o que eu fazia? Qual era a rotina? O Davi era bebê, a Vitória tinha 2 aninhos, a Júlia era adolescente. Eu tinha que esperar o Wagner chegar às 5 horas em casa para começar a cozinhar, que eu já tinha chegado das entregas. Então, era assim, ó, eu saía para entrega, tipo, 10 e pouca, passava em Paraíba do Sul, fazia as entregas primeiro, ia para 3 Rios, fazia as entregas, certo? Quando tinha muito, eu deixava... Não, nessa época eu não estava deixando o Davi e a Vitória com a mãe, porque estava... Não sei se estava na pandemia, não lembro.
Acho que foi pandemia. Foi. Pandemia. Aí a mãe não ficava com eles e, tipo assim, o Davi gritava no carro o tempo, desde a época que saía lá de Vieira Cortez até Três Rios, gritando, chorando na minha cabeça. Olha, era muito tenso. E eu fiz isso assim, aí 11 horas fazia, até meio-dia e pouco, 1 hora, fazia todas as entregas, eu ia na Júlia de carro. Dali, eu já tinha postado o cardápio, se não me engano, era assim. A gente ia pro mercado, fazia as compras, ia pra Vieira, eu descansava tipo umas 3, 4 horas, o Wagner chegava às 5, eu começava a cozinhar. Teve um dia que eu peguei tipo quase 200 marmitas para entregar no outro dia. De um dia pro outro. E eu fazia tudo sozinha. Misericórdia. Com criança ainda com ao criança. lado. E o Davi mamava. Então tinha, era assim, tinha que dar aquelas pausas. de 40 em 40 minutos era mamar pro Davi, era fazer E tinha comida. Vitória também. Dar alguma coisa pra Vitória, dar atenção pra Júlia, botar pra fazer dever. E foi assim durante um ano inteiro. Um ano inteiro. Faltava... Você lembra, assim, algum dia da antiga, seu lugar, né? Antiga Saúde e Sabor, né? Que te marcou, assim, que você pensou assim, pô, cara, eu tô cansada, não quero. Então, eu levei isso durante um ano. Vamos colocar que os 2 últimos meses, eu até que aguentei muito. Os 2 últimos meses eu tava de um jeito que, assim, era 24 horas quase que ligada. À noite, eu virava à noite cozinhando. Nossa. Era assim, às vezes não dava tempo, porque era muita coisa. Eu começava a cozinhar, tipo, 6 horas da tarde e até 3, 4 horas da manhã. Aí eu queria limpar tudo para chegar e não ter nada sujo para eu fazer. Então, assim, as pessoas acham que ganhar dinheiro é muito fácil. Não é difícil ganhar dinheiro. É até muito... não é fácil, mas eu acho que se você tendo as quiser... estratégias, isso aí, justamente. se quiser, só que eu era você ganha. sozinha. O Wagner trabalhava, a Júlia era pequena, aquela coisa. Eu era sozinha. E detalhe, ainda tinha que estudar. É que você estudava, Ainda né? estava estudando. Então, né? assim, Estava estudando. Começou mal. Assim, o seu lugar, então, ele iniciou com o nome de Saúde. Saúde e Sabor, como uma marmitaria, né? Lá atrás, primeiro para te ajudar, e depois você foi tomando outros rumos. Outro rumo. Né? Aí você estava estudando nesse período. Só que assim, é até importante a gente falar, não é que a Jussara desistiu da saúde Não, e sabor. pelo contrário. Exato. É porque ela ficou ali, vocês estão escutando a história dela, foram muitos anos marretando, fazendo que aquilo acontecesse, porque ela dependia, mas também porque ela gostava. Mas assim, a pessoa sozinha, é aquele ditado, né? A gente sozinha, a gente vai longe, mas quando a gente tá com outras pessoas... Chega mais rápido, né? Exato, que compra aquilo ali, aquele propósito, aquele sonho da gente... Vou chegar nessa parte, que é muito importante Cara, também. exato. Então assim, ela não desistiu. Ela, eu não quero mais essa eu merda, tive eu tô vontade. cansada. Não. Sim, vontade. Mas aí eu olhava pro meu diploma, que estava muito perto, eu não conseguia parar. Aí não faz sentido, né? E hoje, assim, a nutrição, a gente vê no mercado, toda nutrição, educação física, está muito em alta. As pessoas estão muito preocupadas com o bem-estar, com a saúde. Então, assim, o nutricionista, o educador físico, ele tem um papel fundamental nessa nova geração, né? E antes... Eu digo assim que as pessoas elas iam realmente pelo físico, né? Sim. Acho que antes Estética primeiro. Estética, exato. A famosa estética. Mas acho que hoje realmente a saúde, as pessoas elas estão realmente antenadas. Cara, não é só estética. A estética eu falo sempre com os pacientes, quando eles estão com muita pressa, muita sede ao pote, a estética é um bônus por aquilo que você faz todos os dias. No meu começo, vou até contar aqui, né? Um pedacinho da minha história. Sou casada com o Josué... Enfim. Aí, a Ju, uma excelente nutricionista. Só a melhor. Eu falei que eu não ia vender o peixe dela aqui, mas não tem como, né? Top one. Não tem como. Cara, é sensacional. Eu sempre tive muito problema com doce, com alimentação. Tenho até hoje. Eu acho que é normal, né, Ju? É muito difícil também a gente tirar... É um problema bem comum. Exato, esse costume. E quando a Jussara... Quando eu falei, cara... Eu quero, né? Eu não era gorda, mas eu também não era muito magra. Tava naquele meio termo. Igual eu tô hoje, meio termo. E eu cheguei assim na Ju, falei assim, Ju, eu preciso ver aí alguma coisa. Preciso fazer uma dieta. Aí eu pensei, né? Falei, puta que pariu. Falei, pra que eu fui falar isso? E ela e José, eles são assim. Se acordar um negócio com eles, você tem que fazer, senão eles vão ficar te enchendo o saco. Não é enchendo o saco, é porque eles gostam das coisas muito certas.
Eu falei, meu Deus do céu, pedi pra fazer dieta, montar. A gente morava lá no apartamento, você lembra? Morava. Sentado. Aí o José foi e falou. Você já era magra naquela, você já estava bem mais Já, magra. bem magrinha, bem magrinha. Tava magrinha, realmente tava magrinha. Ali eu. Tinha Ali, cabeça. Mas ali você não tinha nem noção do que era uma alimentação saudável. Não. Ela sempre teve uma alimentação muito ruim. Sempre tive. Nós tivemos, né? Exato. Eu gosto muito de comida, tanto que... Né? E eu gosto muito de doce, né? Aí junto um gosta muito de comida, outro gosta muito de doce. E eu sempre quis ir pro lado da estética, porque eu não era insatisfeito com o meu corpo, mas eu queria criar mais corpo, só que de uma forma saudável, com músculos limpos, né, Jussara? Não aquela gordura. Aí eu pensei assim, quando eu sentei no sofá, o José falou assim, ó, tu pediu a Jussara pra montar tua dieta. Você vai ter que fazer a sua dieta. Falei, meu Deus. Falei, nossa, ela vai vir com aquelas verduras, aqueles legumes. Eu nunca tive problema de comer. A Jussara sabe, eu como de tudo. O Josué já é um caso à parte. Aí eu falei, tá, né? Eu já pedi, falei, vou ter que fazer agora. Cara, quando a Jussara chegou assim com a dieta, que eu olhei, eu falei, ué, gente, isso aqui é uma dieta? Pensei assim comigo, né? Falei, pô, tem tudo, tem arroz sem feijão, tem salada. E assim, esse é um diferencial da seu, né, Jussara? Realmente. O que eu aprendi durante esses anos aí? Até o seu lugar. Até na época a Saúde e Sabor também me ensinou. Lembra que eu falei que eu queria pegar o know-how de como o pessoal se alimentava? Lembro. E aí o que acontece? Eu comecei a fazer o plano personalizado em 3 Is, que era o seguinte: a pessoa trazia a dieta dela, do nutricionista dela, e a gente ia pesar até o grão de arroz, o azeite, tudo. A gente faz isso até hoje, né? Sim, até hoje. É uma É personalizada. personalizada. E ali eu aprendi muito sobre como o ser humano se alimenta, muito como a maioria das coisas dão errada. Que eu já peguei dieta assim, que eu falei, cara, o ser humano vai morrer com uma dieta dessa. Mas eu não, eu sou ética, então eu não me meto, não falo. Mas a gente vê que aquilo ali, a probabilidade daquele paciente manter aquilo ali 3 meses é impossível. É impossível. É onde, por exemplo, eu mesmo, né? Ficava tão focado, né, igual a gente fala, cavalo com arreio aqui, só vê aquilo. Não fugia nada, um milímetro. Realmente, consegui chegar. Emagreceu. Emagreci, fiquei muito magro, mas não consegui manter. O rebote foi triste. Olha só, tanto que eu voltei com peso muito maior. Emagrecer é fácil. Agora, o manter é uma dor, assim. Mas dessa parte do manter, por que você acha que é tão difícil? É 50% paciente, os outros 50% profissional? O que é? Eu sou 100% paciente? Por que as pessoas não conseguem manter? Por que as pessoas não conseguem manter? Pô, perdi. Por que não consegue manter? Vamos lá. A gente tem várias fases quando a gente inicia um processo de emagrecimento, por exemplo, né? É aquele primeiro que a gente está muito animado e que está vendo vídeo focado naquilo e vou embora. Isso. Se você consegue se manter ali durante 1 mês, vamos colocar, comendo saudável, fazendo academia todo dia, a probabilidade de você parar aquilo é muito mais difícil do que se, por exemplo, você começa hoje, aí vai daqui 10 dias. Aí você desanda muito rápido. Só que um hábito novo para ser construído na cabeça de uma pessoa, ele demora mais de 250 dias. As pessoas acham que é assim, de uma semana para outra. Aquilo você fazer sem sentir, sabe? Que é o hábito, todo dia, todo dia, todo dia. Então as pessoas se frustram por quê? Elas vêm te procurar, falam assim, eu quero uma dieta, quero emagrecer 10 quilos. De um mês para o outro. Tipo assim, que é pra ontem. Se eu chegar e falar assim, ó, eu tenho uma fórmula aqui, ó, vai fazer esse PZ 5 quilos amanhã, R$3.000. As pessoas eu vendo igual água. Agora, se eu falar, ó, senta aqui, e eu sou assim, tem paciente que eu falo, seu arrombado, como é que é? Não vai fazer dieta, não? É assim. Tem outros que você tem, assim, eu já peguei o jeito deles tudo, né? É quase uma psicologia. É, isso aí. E aí eu falo, como é que tá essa dieta? Só que o que acontece? A pessoa que chega com aquela garra de querer e vou fazer acontecer e acha que vai ser desse jeito, porque tem coisas que a gente não consegue controlar. Tipo, comecei a dieta, fiquei desempregado. Como é que você faz? Comecei a dieta, meu pai morreu. Como é que você faz? Como é que você faz? Meu filho ficou doente. O que você não consegue controlar não tem jeito, né? Agora você pode controlar o quê? Suas ações. Todo mundo tem um botão de start. Eu sempre falo isso. Todo mundo tem um botão de start. É verdade. Que uma hora vai falar assim, agora vai. E agora vai. Quero. Ninguém segura aquela pessoa. Só que assim, o hábito para ser construído, ele é difícil. E o que eu vi muito dentro da marmitaria? Que as nutricionistas, não falando mal, claro que não. A maioria das pessoas, não só aqui em 3 Rios, tá? Fora também. Elas tendem a montar dieta pelo seu gosto próprio.
Entendeu? E aí, é 90%. Não, você diz um profissional nutricional, ele monta com base no sentimento no dele. que ele gosta. No que ele gosta. Exatamente. E não aquilo... Aí dá onde Por você vê. exemplo, ela gosta de doce. Sim. Eu consigo calcular o doce dela e colocar na dieta dela. Eu vou tirar aqui e ali, ela vai comer o doce dela todo dia e vai ter resultado se ela seguir o protocolo todo certo. Tá? Agora, tem gente que quer o quê? Quer comer o doce o dia inteiro, quer que você dê respaldo pra ele comer sorvete. Aí não. Aí é esculacho demais também. Eu era assim. Vai na academia, Eu gasta era lá assim. 1000 calorias, vira a esquina, come um McDonald's feliz. Aí não bate. Mas olha só, o que eu costumo dizer é melhor todos os recomeços do que você parar e não sair mais do lugar. Cara, eu já perdi a conta de quantas vezes eu recomecei. Agora sim, já tô desde janeiro. Você já tá enganjado um tempo. Já tô já. Mas é o que você falou, não é porque tem semanas que não dá, que a gente viaja. Então eu não consigo manter a rotina, igual quando a gente vai pra Paraty, lá que eu mantenho aqui. Que eu vou pra academia, eu acordo cedo, tomo café, vou pra academia. Justamente. Volto, me arrumo, é a minha rotina. E lá eu não consigo. Às vezes a gente fica lá uma semana. E assim, eu fico uma semana e quando dá, a gente vai na academia. É lá, mas não é sempre, que você está cansado, você está em outro lugar, você está fazendo várias coisas. E as pessoas, quando elas não estão conscientes disso, né? Tipo, pô, é normal parar, é normal eu não ir uma semana. Porque eu era muito assim no começo. Eu fazia tudo certinho. Se eu ficasse 2, 3 dias sem ir, acabou, esquece. Aí eu já não fazia mais. É aquele porque assim, errei aqui, vou errar o resto da semana. Exatamente. Hoje o que é uma coisa até que a Jussara conversa muito comigo. Tati, vai, não importa. Cara, uma semana você conseguiu ir um dia só, vai. Porque assim, é melhor você recomeçar 1000 vezes do que você desistir, do que você parar. E é muito que a gente conversa, né? Que você conversa comigo. E cada paciente tem seu estilo, mas assim, na maior parte das vezes, quando é emagrecimento por saúde, né? Algum problema de saúde ali, tudo mais envolvido. Só um gancho. Geralmente, o que você vê nos seus pacientes, eles te procuram mais por saúde ou mais por aparência, estética? Qual é essa procura? O que você vê mais dentro do seu grupo de que você atende, dos seus pacientes? A maior parte é emagrecimento, né? Não, mas por saúde ou por estética? Por estética. Porque eu quero ficar bonito, quero emagrecer. Então, eles falam no início que eles querem por saúde. Mas aí, rapidinho, muda a história. Sim. Entendeu? Eu quero ficar gostosa. Ontem eu atendi uma mulher que ela... Olha só, ela estava com problema de gastrite grave e ela não estava conseguindo descobrir o que ela tinha. E aí eu fui trocando, falei, a gente vai ajustar a dieta toda vez que for preciso, até a gente chegar num consenso de que essa dieta tá legal pra você. Quando eu conheci, ela comia, tipo assim, 2 ovos, 3 por dia, bebia alguma coisa. Ela não conseguia, tava muito mal. E aí, ontem foi dia de retorno, né? Eu falei com ela, você vai procurar médico tal, vai fazer exame tal, você vai em todas as áreas que a gente precisa pra mapear isso daí, porque sentir dor não é normal. E aí ela foi mapeando ontem na hora da consulta. Aí eu, né, brincando com ela, falei, tô querendo sair da consultoria premium agora, porque quero dar uma enxugada na agenda. Aí ela, não, você não pode fazer isso comigo. Eu porque comecei a comer isso agora. Premium. Comecei a comer isso agora. Você foi a única nutri que eu consegui gostar. Por quê? Eu trago a realidade para dentro da vida da pessoa, sabe? Porque, olha só, vender na internet é muito fácil. Se você vir com uma promessa bem feita, certo? Porque tem público para tudo. Vender é muito fácil. Só que, quando eu falo assim, senta aí que eu vou te contar uma verdade. Tem dia que eu vou atender, eu tô com criança gritando, igual ontem eu fui atender ela falou, Ju, não esquento cabeça, só quero estar aqui com você falando, deixa o Davi chorar. Foi assim, deixa o Davi numa pirraça ontem insuportável. Deixa o Davi aí chorar, Ju, pelo amor de Deus, vamos conversar, não tem problema. Eu falei, peraí, fui lá, acalmei ele, aquela coisa toda, botei ele pra dormir lá na mãe e continuei a consulta. Mas ela preza por quê? Depois, ontem foi um dia à parte. Atípico. Não é sempre, isso, atípico. Porque assim, ela me chama no telefone, eu tô disposta a atender ela, resolver. Eu já conversei com ela de madrugada, sabe? Ela, Ju, não tô aguentando de dor, o que eu faço? Falei, vamos testar isso e aquilo? E assim a gente fez. E assim, o que ela viu? Ela falou, Ju, meu sonho é entrar num biquíni. E quando o paciente fala pra mim que tem uma parada assim, de estética, por exemplo, eu quero colocar uma camisa, quero entrar no sonho. Aí fudeu. Não, eu te digo um exemplo meu. Quem cuida de mim é você, né? A vida inteira. Você acompanhou todos os meus altos e baixos, mas assim, agora de novo, né? Hoje,
Nossa última dieta foram... Hoje está batendo quase 30 quilos agora, não foi? Por aí. Então, gente, ó, 30 quilos perdido, procura Jussara Azevedo, nutricionista. Isso aí, Eu das vou botar uma melhores. fotinha para vocês verem o tamanho da criança. Verdade, Então, assim, é muito, muito legal essa questão, né? Você tá falando do relacionamento. E assim, Isso. hoje eu vejo... Né, ontem, a gente, voltando aqui, Nossa. eu emagreci, eu fui comprar roupa. Gente, para comprar roupa, É era caro. um martírio. Eu não achava roupa para mim. Muito ruim. dá. Isso é tão ruim para as lojas. As lojas é muito difícil achar roupa pro gordinho, tudo marca, incomoda, você tá suando. Assim, a pessoa que ela tá acima do peso, ela compra a roupa que tá ali. Ela É o que ela tem. não escolhe. Sim. Ela não é igual assim, hoje ele pode escolher. Mas quando a gente foi, sem ser ontem, né, da última vez, ele tava mais cheinho. Aí eu lembro direitinho e eu doida pra ele experimentar as camisas e tal, que eu vou falando com ele, né? Vou gostando, experimenta essa. Eu puto da vida não quer E ele puto, que assim, aí ele tava suando, ele tava nervoso, ofegante, sabe? Acho que você tava com a gente. Você lembra? Não, dessa vez não. Tava. Da primeira de vez? fora, Tava. Não, foi da última vez sem ser A gente foi de fora no shopping, isso aí. lembra? Ah, que tava a Larissa também, não é? E o Não, Renan? só tava, Não, tava só tava a gente só a gente mesmo. Você comprou uma calça, um Não, sapato? isso. Não, mas ali eu ainda tava mais... Já tava mais magro ali. Emagrecendo. Não, então foi da primeira vez. Não, que tava foi uma eu e outra você. vez, sim, só eu e você. Só tava eu e Exato. ele. Aí eu lembro direitinho, ele tava mais acima do peso. E o Josué, ele não é um cara que tem paciência. Acho que é do homem, né? A mulher não. A mulher, ela quer que Ela dá- se mandar assim, experimenta 100 roupas. Eu experimento as 100. Eu também Eu gosto tenho de comprar as paciência. 100 também, né? Mas o teu marido, que contador, que ele vai me controlando. Vai te podando. Vai. Aí como que mexe com a autoestima da pessoa, né? Muito. Dessa primeira vez que ele foi, ele tava mais cheinho, então assim, pra achar uma camisa, e ele precisava comprar uma camisa social, porque ele tinha uma reunião importante. Eu falei com ele, cara, você tem que ir arrumado. Que o Josué, ele sempre foi mais largado pra essa coisa dele, Estética, né? Estética dele, exato. Eu bato muito na tecla com ele, Josué, a gente tem que andar arrumado, cara, porque assim... Não, mas hoje Hoje a gente sim. conversando, eu mudei esse foco. Exato. Hoje, a gente até lendo livros, eu acho muito importante a questão da leitura, porque o que a leitura fala pra gente? Não se vista como você é, se vista como com quem, o que você quer ser. Então hoje eu Justamente. busco Exato. isso. Quero me vestir de que forma? Aonde eu quero chegar. É Porque isso aí. o que acontece? O Josué só faz pra trabalhar. Só fazia pra trabalhar antes, né? Então ele queria fazer muito, porque ele queria ganhar muito dinheiro. Ele sempre trabalhou muito. Eu sempre, Josué, a imagem, cara. É importante. Aí ele, A mas imagem eu sou vende. bom. Eu falei isso, mas eu não tenho dúvidas que você é bom. Você é pra caralho, assim. Você é muito bom. Mas as falei, só que as pessoas não pessoas, elas não conhecem. Então quando a gente chega, quando você marca uma reunião, e você chega numa sala... A primeira coisa, tem até uma coisa da psicologia, a pessoa, ela te julga, acho que, foi até o Álvaro que comentou comigo, acho que é 10 segundos. Então, você não que tem ela uma faz segunda uma chance de calçar uma boa impressão pela primeira vez. Exatamente. Tem uma parada aí dos segundos que foi até o Álvaro que me falou, isso não saiu da minha cabeça. A pessoa, ela te analisa ali. Claro. Então, assim, a forma que você está vestida, como que você tá. Forma de falar, postura. Exato. A comunicação não verbal, posição, É. como é que você está. Você chega no ambiente, a pessoa. Isso é meio que inconscientemente. É. Ela te olha assim. Não é porque ela vai te julgar pela aparência, mas vamos trazer para o nosso caso, um empresário, ele vai me contratar. Aí chega eu lá todo desleixado, barba por fazer. Posso ter um conhecimento técnico bom. Então o cara do meu lado, às vezes o conhecimento técnico não é tão bom. É meia mas boca. todo alinhado. Certamente, quem é esse empresário... Eu vou querer pagar 10 mil para esse cara igual mulão, ou vou querer pagar 10 mil de honorário para esse fulano que É tá isso arrumado aí. aqui. É. A imagem vende, então a Vende. importância Não, da vende. imagem, né? Aí, só pra, assim, pra encerrar, pra dar a palavra pra Ju de novo. Aí, dessa primeira vez, ele tava e eu queria que ele colocasse eu queria que ele fosse social, bonito, bem vestido, né? Para as pessoas terem essa boa impressão dele, que é um excelente profissional. É. E ele ali, poxa, nossa, aí o cara viu que ele já tava ficando nervoso, até o Stênio, né? Ele viu, nós fomos lá, ele não tava lá. Ele viu que ele já estava ficando nervoso, que assim, tudo que ele colocava não dava. E eu já tava ficando chateado por conta daquilo, sabe? Aí, não sei o que ele fez, que ele fuçou lá, que ele achou uma camisa. Uma camisa, uma calça. Aí que o Josué colocou e serviu e trouxemos. E ontem, e como que foi diferente a reação do Josué ontem para aquele Josué vendo no espelho. lá se vendo, assim, experimentando. Aí que eu falava, né, bota isso, que eu queria ver ele com as roupas, né? E como que realmente a pessoa dá um up mesmo. É por isso que eu perguntei como é que é essa questão. A pessoa, eu particularmente, ainda mais eu tive esses altos e baixos, procurei, por isso te confesso, por estética.
Aí a saúde, ela veio junto. A gente vê os exames, essas coisas. Mas, assim, é muito gratificante, isso como ser humano, como pessoa, eu consegui me olhar no espelho, poxa, eu tô legal, eu tô mais bonito. Eu ainda quero melhorar muito mais. Mas, assim, a sua autoestima, ela vai lá em cima. A minha produtividade com isso, ela aumentou. Ela aumenta. Eu consigo eu trabalho melhor. Eu tenho uma reunião com as pessoas, eu me sinto mais à vontade. Porque às vezes eu tô ali suado, cansado. Hoje não, eu consigo. Gente, eu acho assim impressionante como a nutrição muda a vida das pessoas. O poder que tem. O que eu falo? Quem nunca passou numa nutricionista, uma hora vai ser obrigado a passar. Ou por estética ou por doença. Saúde. Exatamente. Porque, gente, todo médico que você vai, com bom senso ético, cara que é bom, se você chegar lá com qualquer coisa, a primeira coisa que ele manda procurou nutricionista. Quando o Josué estava mais acima do peso, estava começando a dar problema no joelho. Eu lembro. Nós somos ortopedista. Ele ia começar a fazer punção, foi né? muito, foi muito engraçado. Falei, o quê? Aí ele deu essa opção pro Josué e falou com o cara, e o Josué comentando, eu falei, poxa, mas a irmã dele é nutricionista. Ele, então deixa eu te passar. Pegou uma receita aqui, assim, achando que ia passar remédio, né? Não passou, não. Como é que é? Senhora Jussara. Encaminhou. Encaminha o paciente tal pra Jussara. Ele falou, meu filho, você já tá com a faca e com o queijo na mão. Emagrecer. Você tem que emagrecer. O mais importante você tem dentro da sua casa, que é a nutricionista. E aí, o que acontece? Eu gosto muito de cuidar de obeso. Muito. Acho que E por quê? Porque, olha só, a gente vê muito... Eu sou de comportamental também. Eu sou pós-graduada em nutrição esportiva, né? Emagrecimento, hipertrofia. Mas eu gosto muito de paciente obeso. Por quê? 90% da cabecinha deles ali é do comportamento. Assim, tem um paciente que eu tô na peleja com ele, tipo, uns 2 anos, que é o Rafael. Ele é contador também. Contador? Ih, Rafael, vai arrumar um tempo pra você cuidar de saúde, Rafael. Mas será que tem alguma coisa, assim, ou contador? Contador é uma profissão que trabalha muito sentado, isso influencia. E é desgastante também, né? Muito. Contador, caminhoneiro, taxista, essas profissões que a pessoa fica muito sentada, a tendência é que ela coma onde ela tá, que ela faça tudo ali. E é tão mental que o cara sai dali tão estressado de trabalho, com a cabeça tão pesada, que a única coisa que o cara quer chegar quando fazer em casa é sentar na frente da televisão e que o mundo se lasque. Exatamente. E é muito real isso, sabe por quê? Porque o Josué, a gente estava vindo de um ritmo que a gente não queria sair, o Josué não queria sair do escritório para ir em casa almoçar. Na época, sua mãe fazia a comida, né? E, cara, ela descia comida, mas ela achava aquilo um absurdo, que ela sempre falou, Josué, meu filho, você tem que sair de lá porque você tem que almoçar em outro lugar. Sabe? Como é que você vai sentar ali, tá no seu trabalho, aquilo tá te estressando, tu vai comer ali ainda. E o José, assim, não tinha ainda essa virada. Hoje não, hoje a gente sai. E é real mesmo, você quer ficar ali, sabe? Mas olha só, o nosso corpo, ele tem uma coisa que ele meio que camufla os nossos querer. Se uma pessoa tá num peso de 100 quilos, o corpo dela... falando de metabolismo, ele quer que ela continue daquele jeito. Porque se ela começa a emagrecer, ele entende como se ela estivesse ficando doente. E aí, comportamento, o social, tudo vai combinar para que aquele cara só fique pior cada vez mais. Por que eu falo do start? O start na cabeça da pessoa é o quê? É a tomada de decisão. Ele vai e procura um nutricionista. Certo? E aí o nutricionista, se for legal ali... Porque, cara, tem de tudo. Tem gente muito legal e gente muito ruim, no meio da nutrição. Como qualquer profissão. Como qualquer, né? E aí, qual é o meu método de trabalho? Quando a gente vai fazer... Eu acho que, assim, fazer mentoria é importantíssimo. Por quê? Você avança, sei lá, 4 anos na frente, sabe, na sua profissão. Mas mentoria voltado... Pra minha área. Pra sua área. E assim, ali você aprende de tudo, tanto também de empreendedorismo como sobre ser nutricionista. Então, aquilo vai te dando um norte, você vai trazendo para o seu meio e o seu jeito. Só que eu tive muita dificuldade no início, porque eu sou brigona, eu sou estressada, eu compro a causa do meu paciente, vou até na puta que pariu, mas eu vou ficar do lado daquele paciente. Então, o exemplo do Rafa. O Rafa, ele tem muita dificuldade em seguir a dieta. E eu tô sempre, cara, tu vai morrer. Eu falo assim, tu vai morrer desse jeito.
Pelo amor de Você joga limpo, Eu né? falo assim, seu filho da puta, eu vou parar de te atender porque eu não aguento mais. Cara, tipo assim, outro dia ele desmaiou em cima da moto. Que isso? Que isso. Ele tá com excesso de peso, mas, o que eu sempre falo com ele? Se você não melhorar, eu vou parar de te atender. E aí, esse mês, ele tinha que voltar e tudo mais. Ele falou, Ju, não vou ter mais dinheiro para conseguir pagar a sua mentoria. Eu falei assim, em algum momento eu falei com você que eu quero seu dinheiro? Eu tô falando que eu quero você lá semana que vem, eu quero te ver. E assim, todas as vezes que a gente conversa, ele entra no eixo. E eu tô sempre muito presente com ele. O que eu falo para ele? Ele fez exame, começou a tomar medicação e tudo mais. O que eu sempre falo com ele? Eu falei, Rafa, vamos botar lá 2 anos atrás, onde você estaria hoje se você não tivesse começado? Ou seja, eu não consegui ainda escalar o que eu quero com ele, que é ali nos 70%, 80%, sabe? Mas a gente já ganhou ali 50% do caminho. Por quê? Ele tenta, sabe? Ele não desiste. E uma coisa que as pessoas também, elas têm que... Porque muitos não têm ciência disso. Não. Para você obter um bom resultado, depende mais da gente. Sim. Porque assim, não adianta Eu você... não tenho como virar babá. Sim. Exatamente. Não adianta você passar a melhor dieta, você pegar a melhor estratégia, você conversar e você... Aqui, toma. Porque a partir do momento que você traz aquilo pra mim, agora é comigo. Quando a pessoa fala assim, Ju, quantos quilos você acha que dá pra me emagrecer por mês? Aí eu pergunto assim, quantos quilos você quer perder esse mês? Aí ele fala assim, eu queria perder 6. Eu falo, tá disposto a pagar o preço? Você consegue. Você consegue perder até mais. Por que eu falo isso? Aí Porque... eles, não, vamos começar com devagar. 3. Mas por que eu falo isso? Porque muitas pessoas, elas procuram um nutricionista, aí a pessoa vai lá, o profissional passa, né, o que tem que fazer, o exame, e dá ali. Aí dali a pessoa não faz. Então, ela não obteve aquele resultado. Eu acho até errado isso. É óbvio que não são todas, mas tem umas que realmente é aquela, né, dieta de gaveta para todo mundo. Só que tem Jussara não. Então, quando ela não tem aquele resultado que ela espera, ela se frustra. Ao invés dela ver, poxa, eu errei, sabe? Cara, eu não perdi o peso por conta de mim. Ela vai lá e faz o quê? No Troca profissional. de nutricionista. Troca de nutricionista, Ou ela o culpo culpa dela, né? Mas ela culpa o nutricionista. O que eu já percebi? Esse tipo de paciente, presta atenção, no início eu me frustrava muito, porque eu sempre fui isso muito que eu ia te perguntar apegada. agora. Como que você, no começo, assim, você lidou com isso? Então, quando o paciente não tinha resultado e eu era leiga ali, eu me frustrava, ficava triste, aquela coisa toda. Só que quando a gente vai pegando experiência, hoje se o cara sentar na minha frente e começar a contar as coisas, eu vou pegar um gancho que eu vou ver onde ele errou. Hoje eu atendi uma mulher que ela tem uma compulsão alimentar muito grave. E aí a gente conversando, o que você fez esse mês? E tá lá, eu tô frustrada, Ju, não perdi peso na balança, mas diminui tanta medida. E aí eu falei, pô, mas isso que é importante também, né? Porque aí tá perdendo gordura, aquela coisa toda, mudando composição. Ela me contou que teve problema. Aí ela contou um desvio ali que ela fez 30 dias. Mexeu na dieta sozinha. Por conta própria. Por conta, a maioria faz, tá? Mexe. Mexe. Aí eu falo assim, isso aqui não podia ter sido feito, mas a gente podia ter ajustado isso aqui pra você. E aí acabou dando tudo certo. Porque assim, ela veio procurando uma coisa e ela falou, Ju, hoje meu maior resultado, depois que eu comecei a fazer seu tratamento, eu nunca mais tive uma crise de compulsão alimentar. Por quê? Ela falou, eu quero comer pipoca todo dia à noite. E eu quero comer um Snickers. Todo dia ela queria comer. Todo dia. Eu falei... Igual eu. Você todo dia querendo adapta. Eu pra pessoa. adapto. Eu falei, você consegue comer menos caloria nesse horário ou incluir um cardio a mais ou um dia na semana a mais de treino? Consigo. Eu quero comer meu doce todo. Eu falei, então vambora. E Então deu você certo. adapta de acordo com a Com a pessoa, realidade. com o gosto. Em questão de realidade, uma pergunta que eu tô para fazer, eu tava até esquecendo. O pessoal tem muito na cabeça, dieta é cara, tudo é caro. Como é que, vamos supor, tem aquela pessoa que ganha R$1.000, tem o que ganha 50 mil reais no mês. Você também vê essa condição financeira? É a principal coisa você de consegue, uma dieta. Né? Quando eu tô fazendo a anamnese com o paciente, eu sempre vou perguntar assim, eu falo assim, a gente pode fazer esse caminho e esse caminho. Só que assim, eu sou muito sincera. Eu atendo médica que mora na Europa, que me paga uma fortuna e que quer comprar suplemento da Tailândia. Mais caro. E vambora. Só que o que eu falo? Vamos ver se tem respaldo científico para isso, vamos cuidar assim, assado, parará. Só que aquele que fala, Ju, eu preciso muito emagrecer, mas eu não tenho dinheiro.
Vamos adaptar. Vamos adaptar para a realidade da pessoa. Quantas refeições dá para a gente fazer por dia sem pesar no seu orçamento? Ah, dá para fazer 4. Vamos adaptar para as 4. Tem condição de comprar suplemento? Por exemplo, mês retrasado, o paciente falou comigo, era um problema também bem comportamental. Ai, Jô, eu queria muito tomar whey e tal, mas não tenho dinheiro para fazer. O que eu fiz? Eu comprei e mandei entregar na casa dele. Falei, esse mês... Do seu bolso. Ih, muitas coisas. Já não acontece. E eu acaba virando um psicólogo do paciente. Vira e cara, eu me apego. Eu acho que a segunda faculdade que a gente tinha que fazer era psicologia. É verdade. E ajudaria porque mexe muito. muito com a parte comportamental. É porque o que acontece? Quando a pessoa ela procura um nutricionista, ali ela externa, né? Ela abre dores para você porque está insatisfeita com o corpo, bota uma roupa, não se sente feliz. Então, assim, muita história. É muita confiança. É muita porque ela te história. abre a vida dela para você. Tem paciente vindo de BH me ver. Olha só, que o importante também é um carinho, né? Eu acho muito bacana. Agora, vamos falar de dinheiro. Vamos. Tá? Em relação, a gente sabe que qualquer profissão tem Vai aquele entrar cara na- que ganha R$100, a consulta é R$100, Sim. tem o que ganha R$500. Sabemos que a sua consulta é uma consulta mais cara. Como Mais você... Mais prêmio. Mas é questão de... Eu sempre falo, preço, você quer preço ou você quer valor? Exato. São coisas distintas. Você quer preço, tem profissional para preço, tem profissional que vai te entregar valor. Como você, como nutricionista, como profissional, conseguiu agregar um valor maior às suas consultas? Até para os nutricionistas que nos ouvem, para eles entenderem, poxa, como eu consigo ganhar a mesma coisa que a Jussara cobra na consulta dela? Como você chegou nesses vamos valores lá. e conseguiu cobrar mais? Assim que eu me formei, eu tive um boom na minha carreira que foi conhecer a Alê, né? Todo mundo já conhece e tudo mais. E A aí Alê estará presente com a gente. e todo mundo vai gostar muito dela. E assim, ela sempre fala, o que eu escutava, só que sabe quando você fala, cara, eu preciso sempre estudar mais. Quando você tá no meio, você fala, ainda não tá bom, e eu sempre me cobro, né? E isso é até bom. E aí, o que eu vi? Ela era muito inteligente, muito. E eu falava, gente, eu tenho que estudar o dobro. Porque imagina essa mulher começar a me indicar aqui e dar uma merda. Só que na época ela tinha uma outra Nutri. E aí, durante 2 anos, ela foi indicando a Nutri dela, me indicava pro projeto lá do Fernando e tal. E aí vinha muita gente. Então, o que eu fiz? Só que no início, eu saí da faculdade e não entendia nada de empreender. Nada. E empreender. Se tu não souber lidar com o dinheiro da tua carreira, você tá fadado ao fracasso. Você vai ganhar dinheiro e vai botar fora. E aí, eu peguei e falei, cara, eu preciso tomar um norte para eu poder, né, botar as coisas em ordem. E aí, fui fazer uma mentoria em que me ensinou a ser organizada nessa parte de empreendedorismo. Como cobrar, como fazer. Porque, tipo, eu tava cobrando R$100. Teve um dia, 2... Teve uma semana de eu atender, tipo assim, 10, 11, 12, 3 pessoas num dia. Nossa. Aí teve um dia que eu fiquei prostrada na cama, senti uma sensação de ansiedade, com depressão, nem sei o que era aquilo. Eu falei, não quero isso pra minha vida. Como eu vou sair disso? Porque, tipo assim, você quer ganhar dinheiro na sua profissão. Só que eu atendia muito e não via nada, sabe? E aí eu fui trazendo pra realidade o seguinte. O paciente, eu não quero aquele paciente que vai vir em mim e o primeiro que ele encontrar mais barato, ele vai se embora. vender. Não tem como eu agradar todo mundo. Ponto final. Sim. Eu entrego qualidade. São muitas horas de estudo, é muita hora dedicada. Se o paciente me chamar e eu tiver pronta ali para atender, eu vou atender, eu vou mexer na dieta. Eu estudo, tipo assim, se aparece um paciente fora emagrecimento que tem um caso diferente. Ontem eu estava estudando sobre espondilite, esqueci o nome do restante. Para eu poder fazer a dieta, a prescrição de suplementação naquilo. E fui pesquisar coisa científica. Quem que vai fazer isso? A minoria faz, Tati. Minoria. E aí, o que eu vi? Não tem como agradar todo mundo. Ponto. Não vou prostituir minha profissão. Ponto. Isso é uma coisa muito legal também. Não quero saber. Vai demorar um pouco mais, mas vai vir, né, quem De tem uma que forma, vir. Só que a minha linguagem é uma linguagem didática que eu quero falar com todo mundo, né? Eu não sou aquela nutricionista, se eu ficar rica hoje, eu vou me excluir num canto e você é a fodona e quero que o povo se lasque, né? O que eu quero? Eu quero poder trazer esse tipo de atendimento de qualidade para todo mundo. Por quê? Uma vez que esse paciente passa em consulta comigo, isso desde que eu me formei, eles nunca mais vão embora. Eles só vão embora se eles não conseguirem pagar, Realmente pagar. sabe? E aí eles vão.
Só que o que eu quero hoje? Aí eu já entrei em outra mentoria eu estou tentando entender um outro momento da minha fase. Por quê? Eu quero tempo de qualidade. Eu não quero ficar mais trabalhando, me matando, né, tentando ganhar dinheiro e não ter tempo. Eu vou fechar a mentoria, que é essas prêmio, né, que eu estou mais presente com o paciente, e vou fazer outro tipo de produto com que eu consiga entregar com excelência, mas que isso não me coma hora do meu tempo de eu estar presencial, porque hoje eu tô atendendo no Rio, né, e tô atendendo aqui. Então não dá. Então assim, eu entendi, primeira coisa, eu não sou para todo mundo, nem todo mundo é para mim. E tá tudo bem. Isso daí. E Cara, a gente aceitar isso. Porque olha só, a gente tem uma frase verdade. que fala assim, ó, você, como é? Que você não sabe o quanto que é caro você pagar um profissional incompetente. Se o profissional ruim, ele Isso. custa muito caro. Isso. Que ele não entrega e você tá tendo despesa com ele, então profissional ruim a gente não deve manter. Porque olha só, o que a gente tem de mais precioso hoje é nosso tempo. E aí eu investi num aparelho de calorimetria, que é um aparelho caro. Para quê? Botar o paciente para fazer aquele exame, ver metabolismo, ver O2, ver consumo de gordura. Eu investi porque eu quero aquele paciente tendo resultado muito mais rápido, se for tudo dentro do padrão, não passar mal, ninguém morrer e tudo mais. Eu quero aquele paciente tendo resultado. Então, assim, não é a minoria que vai querer investir. Eu podia, cara, ganhar muito dinheiro fácil. Só que eu preferi o lado quê? Ninguém vive sem propósito. Então, assim, eu tenho um propósito na minha profissão. O que eu gerar em lucro de dinheiro, beleza. Ótimo. Só que hoje eu tô buscando o quê? Qualidade de vida, né? Então, assim, aí hoje eu já coloquei 2 estagiários para trabalhar comigo, para poder eu tentar sair da agenda. Ainda não consegui, porque tá tendo dificuldade de migrar esses pacientes para... Até porque eles não ficam... querem. Eles querem você. Então, assim, hoje, né, até é um gancho que a gente puxa aqui, você atende online, né? A maioria hoje sua é online. Os pacientes. Então, você atende online, atende no Rio, lá na Alê. E puxando um gancho, você tá com consultório aqui, a gente viu que é a coisa mais linda do mundo. Como é que tá esse projeto novo da Jussara aí como nutricionista? Então, vamos lá. Tá legal, né? Só que o que eu penso? Eu abri para quê? Para tentar crescer mais na minha região. Para eu conseguir não tá tão assim, por exemplo, se eu quiser ir uma vez no Rio e ficar mais aqui, para mim é muito melhor. Eu abri o consultório por conta, lembra que eu falei aqui que eu tô atendendo, tem gritaria atrás? Sim. Isso me incomoda. Não incomoda meus pacientes, mas me incomoda por quê? Porque eu tô ali atendendo todo mundo e tal, me tira a atenção. E aí eu já vou para outro foco. Eu falei, eu preciso de um local para trabalhar trabalhando. Eu vou chegar lá, vai ser a atenção virada só para aquilo ali. Só para trabalho. E aí, assim, mas um trabalho bem feito, ele demora um pouco para crescer, mas ele vai se ajustar e ele vai crescer uma hora. Isso é normal. Acho que eu nunca tive pressa de fazer nada, sabe? É uma outra coisa também importante, né? Não adianta ter pressa em nada. Então, assim, meu trabalho é conhecido. Quem veio, a minha taxa de adesão é muito alta, meus pacientes não vão embora, sabe? Então, eu não tô fazendo um trabalho ruim. Não. Só que eu entrego muito. Então, assim, essa consulta prêmio, ela é mais cara. E eu tô pensando em aumentá-la outra vez para diminuir a agenda e tentar fazer uma outra coisa. Vou estar num grupo, alguma coisa eu vou fazer com eles para eu diminuir esse valor, eles conseguirem estar comigo, tendo atendimento personalizado, humanizado, mas que eu consiga trazer mais gente para vir fazer a consulta, né? E tudo mais. Ô, Ju, eu acho que a gente até fugiu um pouquinho, né? Vamos voltar lá no seu lugar, na história, porque a gente vai conversando, enfim, a gente sai o nosso podcast ele é voltado para histórias de empreendedorismo, histórias de sucesso, histórias de superação. Então a gente viu que hoje, né, desde lá de trás, começou lá como é que chama? Há 10 anos, Saúde e Sabor. Saúde e Sabor, que virou o seu lugar, né? Aí no meio do caminho ela contou toda a história, toda a trajetória, agora e hoje ela também tem um CNPJ como consultório. Exato, então, assim, a gente já entendeu que tem atividade aqui, que você já abriu um novo consultório aqui, atende no Rio. Mas voltando na questão do seu lugar agora, primeiro, como é que surgiu esse nome Seu Lugar? E como é que é ser sócio do seu irmão, né? Como é que foi essa adesão? Conta um pouco. Eu sei da história, mas como é que foi essa introdução minha no Seu Lugar? Tá, vamos lá. No início, né, quando
o Wagner começou a pensar na ideia, ele falou, Ju, o seu irmão pediu pra gente montar um esquema todo pra ver como é que tá e não sei o quê. Por que acontece? Quando eu comecei a atender muito, eu falei, não... Pra ele montar um plano de negócio. Isso aí. Eu não sabia nem o que era isso, né? Aham. Entrava o dinheiro ali, tipo assim, o que saía, tava muito bom, obrigada, tá? E eu falei assim, ó, não dá pra tomar conta de tudo, né? Joguei lá nos peitos da Ana Júlia e falei, minha filha, o que você ganhar é teu. A antiga... o Saúde, sabor. Isso aí. É. Falei, deixa rolar do jeito que tá, não dá pra mim mais. Só que aí o Wagner, na época eu falei, vamos fazer um empréstimo? Ele falou, Ju, não adianta a gente tentar fazer um empréstimo se a gente não tá sabendo no que vai enfiar. Sim. Como é que a gente vai fazer? Aí ele falou do Josué, falou assim, ó, eu fui falar com o Josué e tal, o Josué falou pra gente fazer um modelo de negócio, fazer os levantamentos do lar, que eu não entendo muito bem, e levar pra ele pra ver como é que vai ser. E aí, na hora, assim, bate ciúme, aquela coisa besta, né? Até fiquei chateada, lembra? Né? Ser sócio, Pula essa parte. parente, a gente fala muito mais difícil ainda. Só que o que eu olhei? Você é um cara que, assim, você saiu do zero. Do zero, exato. E teve toda uma trajetória até aqui, que eu respeito muito como sua irmã e como empreendedora, como pessoa, como mulher. E eu falei, Wagner, fecha isso daí e vamos ver o que vai dar. Que eu acho que vai dar bom. Por quê? Ninguém cresce sozinho. Sim. E eu logo pensei, falei, cara, ele é empreendedor. Ele já tá... Né? Eu me espelho em quem eu quero chegar. Falei, ele já tá lá onde eu tô querendo chegar. O know-how de anos que eu vou pegar até acertar com ele... Porra, quantos anos eu não economizei? Sim, pessoas certas, né? Pessoas Verdade. certas no lugar certo. Sim. Né? Aí hoje, né, tem você como sócio e, pô, melhor que ninguém você para falar o tanto que teve de alavancagem nisso tudo. Sim, quando a gente pega, igual você, a gente começou o seu lugar com a Ana Júlia, né? Só ela estava sozinha vendendo. Aí quando o Wagner me procurou, eu falei, vai, primeiro monta, até para ele entender como é que é. Monta um plano de negócio, para ele entender como é montar um plano de negócio, qual o produto, qual o segmento, qual é o nosso concorrente aqui na cidade, tem um concorrente direto. Então eu falei, pesquisa. Então isso para trazer ele para ele trazer ele para o negócio, para ele Mais entender perto, como funciona. exato. E ele- Porque toma aqui o dinheiro, é muito fácil. Não. Entrou na veia dele. Entrou. Josué, é isso. Aí ele foi lá no Oh, escritório. meu Deus. Falei, Wagner, é isso não. Vai por aqui. Deu uma planilha a ele para ajudar ele. Falei, agora vamos levantar o custo. Vamos fazer teste de receita. Eu não domino de cozinha, né? Meu negócio é planejar, organizar. Um tem que estar na labuta, né? Exatamente. Então a gente começou lá com faturamento muito baixinho, né? Quando eu peguei, falei, Wagner, é só isso? Falei, não tem problema, vamos investir, vamos abrir um delivery, vamos abrir uma cozinha industrial e vamos criar os processos. E a gente vê o nosso faturamento lá, era X, hoje é 10x, já crescemos. Crescemos muito. Bastante. Graças a Até eu que não Muito. entendi, o Wagner todo mês. Não, você... Falei, mas eu não quero saber disso, não entendi. Não, senta aqui pra você ver também. Exatamente. A gente fala, a gente teve ainda, está se ajustando ainda no planejamento. Vamos, vai, mas tá dando X, mas não tá sobrando. Vamos enxugar, vamos ver onde está o erro. Vamos ver, e a gente conseguiu enxergar que determinados erros estavam no custo, determinados erros estavam em investimento em coisas erradas, e a gente vai se ajustando. E o seu lugar tem ainda... Estamos abrindo nova unidade no Rio, né? Mais 2 unidades. Daqui a pouco estamos em Juiz de Fora também. Então, Ó, Deus é muito a bom, tendência de chegar, de crescer ainda é muito grande, né? E através de planejamento. Né? Tudo tem que ter o planejamento. Então, assim, os anos que eu acredito que eu tenha ganhado em evolução nisso, aonde eu ia pegar um know-how desse de graça? É verdade. Entendeu? E aí também, né, eu resolvi virar PJ Jussara. O tanto que eu... Cara, eu tava com mais de 150 pacientes ativos, a metade atrasada, não sabia. Você não tinha noção. Não tinha noção, Foi uma coisa que eu conversando com o Wagner, já no papo de contabilidade mesmo. Eu falei, Wagner, você viu quanto tá dando? Olha quanto você vai pagar na pessoa física da Jussara e olha quanto você vai pagar com uma PJ. Tem a questão do planejamento, da contabilidade do profissional correto. Muito importante. Então... O CRN falou pra mim, você acredita? Falou, nunca vi ninguém querer se planejar primeiro antes de crescer. Tu é a primeira nutricionista. Isso daí, porque é difícil. Porque todo mundo quer fazer sonegando, todo mundo quer fazer escondido, para depois que cresce se organizar.
Aí, Só que aí a meu dor do filho, crescimento é muito maior, muito mais justamente. difícil, né? Porque você não está acostumado a pagar. Você está 5 anos trabalhando lá de forma informal. Não está acostumado a pagar tributo. Você vai querer pagar tributo? Da noite- você não você conseguiu quer. precificar lá atrás, incluindo o tributo ali. Então, ou seja, hoje se organizou. Né? O Wagner é muito organizado nessa questão também. A gente passa para ele vai ali focado e faz também. Ele é. Muito Ele focado. sem ele eu tava Nossa. lascada nessa exato. parte toda. Mas Porque aí- você é o coração, o atendimento, né? É o paciente com É. você diretamente. E ele, nessa Aí parte fica o Wagner. organizacional, né? Tati, fala jovem, isso aqui, fala jovem, isso aqui. Parece um Wagner. velho. Parece, Aham, eu, Wagner, tem calma, 20 e poucos Wagner. anos, parece um velho. Pera aí que eu tô aqui no escritório, rapidinho eu já resolvo. Não, jovem, mas tem que fazer. Ele bota a gente pra cima mesmo. Aquela educação dele me mata. ele é. Exatamente, né? E a gente Mas- vê que assim, o seu lugar é o seu filho, sua filha, né? É. Você tem um carinho muito Tenho. especial pelo seu lugar. Né? E assim, o que mais me deixa feliz é a Ana Júlia. É. A Sabe? gente vê assim também lá trabalhando lá na Tá frente. na veia dela, botou o negócio dentro da veia dela e puxou pros peitos. Puxou e tá levando. Menina Verdade. nova, porque é, É. muito Que, difícil. Geração 20? hoje A não Júlia? quer muito. A Júlia, 20 anos? É. E garra firme lá mesmo, né? Hoje a gente tem lá mais 2 pessoas auxiliando ela lá, mas no começo ela era né, sozinha. Hoje é 3. 3 Ah, é pessoas. verdade. Sem contar administrativo, mas É. assim, tem 3 pessoas ajudando ela diretamente lá. E no começo era praticamente ela sozinha, ela. né? Eu falei, essa menina vai surtar no primeiro mês, mas ela Não. vem aguentando até hoje. Parabéns, Júlia, continua assim. É verdade. Que meu essa amor. veia de empreendedor, você vai longe, tá? Então, Ju, estamos caminhando aqui para o final. Eu queria que você deixasse uma mensagem, né? Para quem está começando a faculdade de nutrição, que queira investir. O que é que você tem para falar para essas pessoas? Primeiro que eu tenho a falar é que não desista na primeira oportunidade, no primeiro problema. Eu tô aí capengando há 10 anos, ainda não cheguei nem perto do que eu queria, mas eu escutei uma frase que me motivou. Uma frase. Um dia, dentro da sala de aula, uma professora falou que nutricionista passava fome. Que era pra gente procurar outra profissão, que aquilo ali não dava dinheiro, que não sei o quê. Nossa, a professora. E aí, com essa, foi um bocado de aluno embora, né, infelizmente. E eu falei, cara, esse negócio de pensar, falei, pensa fora da caixinha, tenta fazer o que você gosta, falei com ela e tal. E aí, depois ela até me denunciou, ela nem atende, mas tudo bem. E hoje, né, eu falo pra ela não, falo pras pessoas, né. Tem gente que me procura, me pedindo conselho, que está na nutrição, na mesma área. Se você tem sangue na veia porque você se propôs a fazer, se você tiver propósito, trabalhar com seriedade, não querer crescer em cima de ninguém, não querer ganhar dinheiro desonestamente, o sucesso que você vai ter na profissão, ele é alcançável. Tem trabalho? Muito. Sim. Muito. Você ganha muito bem, mas você trabalha muito. Então, você sabe dica de umas coisas, mas vale a pena. E hoje eu te falo que eu já tive um médico, que é até cliente lá do seu lugar, que ele veio me perguntar como ele faz para aumentar a consulta dele. Porque Legal. a minha consulta é mais cara do que de Do que médico. a consulta do médico. Do que a consulta de E assim, mas tem que se colocar no lugar, tem que saber para onde quer ir, onde quer posicionar. chegar. E eu coloquei uma meta, eu quero chegar esse ano, mais tardar ano que vem, eu quero ganhar 100 mil por mês. Amém. E vai chegar lá. E vai Sua ganhar. competência a gente não tem dúvida. Não. Agora, rapidinho, momento Marília e Gabriela. Marília, bora. Marília, Gabriela. Vamos. Fala Que pra é isso? mim. Surpresa? Vou botar uma palavra, uma frase e você vai falar pra mim rapidamente. De uma forma breve. Prática e breve, bem. Uma pessoa que te ajudou muito. Fala pra mim. Uma pessoa que te ajudou muito. Meu marido. Seu marido. O que é Deus pra você? Tudo. Sua família? Tudo. Tudo, exatamente. Como... Pode falar. Um arrependimento? Não tenho nenhum arrependimento. Assim, porque tudo que eu passei me fez chegar até aqui e ser o que eu sou hoje. Algum paciente te marcou? Uma história de um paciente que te marcou? Um paciente em especial. Tem. Tem. Legal.
Acho que é isso, né? Ju, te agradecer pela presença aqui com a gente. Foi muito legal você trazer esses insights pra gente, contar a sua história pra gente. Obrigado por ser essa irmã tão presente, por ser minha sócia. Te desejo toda a felicidade do mundo. Fala pra mim Sócio aqui. como Josué. Isso, siga a gente no Instagram, Seu Lugar Saudável, siga lá, procure lá, é muito comida. Exatamente. Então siga a gente lá. Ju, qual o seu. Fala o seu arroba pra gente. @Jus_sua nutricionista. Legal. Pessoal, então esteja ligado conosco, esteja com a gente, fique ligadinho e acompanhe a gente nos próximos podcasts. É Gestão na Veia. Abraço a todo mundo aí. Tchau, tchau. Tchau.